Você conhece aqueles instrumentos antigos que custam milhões? Os que têm um som que nenhuma tecnologia moderna consegue reproduzir? Existe um segredo que poucos luthiers admitem. O verdadeiro valor não está na perfeição do acabamento, mas nas imperfeições invisíveis, nas microfraturas e tensões que só o tempo e a adversidade podem criar. É como se a madeira precisasse sofrer para cantar com alma. Nossa vida funciona da mesma forma, e é sobre isso que quero lhe contar hoje. Nas encostas de uma pequena vila costeira, onde o mar se encontrava com montanhas verdejantes, vivia Antônio, um luthier cujo nome era reverenciado em todo o país. Seus violinos não eram meros instrumentos, eram obras-primas que cantavam com uma pureza que muitos diziam ser quase divina. A oficina de Antônio ficava em uma pequena casa de pedra herdada de seu avô, também luthier. Ali dentro, entre ferramentas meticulosamente organizadas e pedaços de madeira selecionados ao longo de décadas, ele criava instrumentos que depois viajavam para salas de concerto nas maiores cidades do mundo. Seu maior tesouro, porém, era um violino que jamais venderia. Feito por seu bisavô e passado através de gerações, era mais que um instrumento. Era o coração da família, testemunha silenciosa de alegrias e tristezas de mais de 100 anos. Qual é o seu tesouro? O que você tem que nenhum dinheiro poderia comprar? Em uma noite de outono, as nuvens escureceram o céu como jamais se vira. O mar, sempre um amigo da vila, transformou-se em uma fera indomável. A tempestade que se formou não era apenas chuva e vento, era um monstro que devorava tudo em seu caminho. Os moradores correram para abrigos nas partes mais altas, mas Antônio hesitou. Sua oficina, seus instrumentos, o violino da família, como poderia abandoná-los? Quando finalmente aceitou a inevitabilidade da situação, já era tarde demais. A água já invadia sua casa, arrastando com fúria inimaginável tudo o que encontrava pela frente. Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente aplacou sua fúria, Antônio retornou para encontrar apenas destroços. Sua oficina havia sido completamente destruída. Ferramentas meticulosamente coletadas ao longo de uma vida, madeiras raras, armazenadas por anos até atingirem o ponto perfeito de maturação, instrumentos em vários estágios de construção, tudo perdido. E pior, o violino de seu bisavô havia desaparecido, provavelmente levado pelo mar impiedoso. É como perder não apenas sua casa, mas sua identidade. Como se o propósito que guiou seus passos por décadas fosse arrancado de suas mãos em uma única noite. Já sentiu que perdeu não apenas algo material, mas uma parte de quem você é? Durante dias, Antônio vagou pela praia, olhar vazio, coração mais pesado que as pedras sob seus pés. Os vizinhos tentavam consolá-lo, ofereciam abrigo, comida, mas nada parecia alcançá-lo em seu abismo de perda. Então, numa manhã particularmente fria, enquanto caminhava sem rumo pela costa, algo chamou sua atenção. A maré havia trazido destroços de barcos, não apenas de barcos recentes, destruídos pela mesma tempestade, mas pedaços de embarcações antigas que haviam repousado no fundo do mar por décadas, talvez séculos, e que a fúria da água finalmente devolvera à superfície. Antônio pegou um desses pedaços. Era madeira de carvalho, escurecida pelo tempo, marcada por cracas e conchas, deformada pela pressão das profundezas. Suas mãos, treinadas por anos para sentir a qualidade da madeira, perceberam algo extraordinário. Esta madeira, testada pela água salgada e pelo tempo, tinha uma densidade única. Quando bateu levemente nela, ouviu uma ressonância que nunca havia experimentado antes. Nos dias seguintes, Antônio começou a coletar esses pedaços de barcos naufragados. Montou uma pequena oficina improvisada com ferramentas emprestadas. Não tinha um plano concreto,
Apenas sentia que precisava trabalhar novamente, sentir a madeira entre os dedos, ocupar a mente. Você já sentiu que seu maior dom pode ser a tábua de salvação nos momentos mais escuros? As pessoas da vila observavam com tristeza. Pobre Antônio, diziam, perdeu tudo e agora tenta trabalhar com lixo que o mar devolve. Jamais criará algo valioso com esses destroços. Mas havia algo diferente neste processo. Em vez de lutar contra as imperfeições da madeira, as rachaduras, as manchas, os furos feitos por animais marinhos, Antônio começou a trabalhar com elas. Onde havia uma fenda profunda, reforçava com uma técnica diferente. Onde a madeira se contorcia em formas inesperadas, adaptava o desenho tradicional. Meses se passaram. Usando ferramentas improvisadas e técnicas que nunca imaginara tentar antes da tragédia, Antônio finalmente completou um violino. Era visualmente estranho. Escuro, com padrões irregulares, cicatrizes evidentes da batalha contra o mar. Não se parecia em nada com os elegantes instrumentos que antes criava. A vila inteira se reuniu quando ele anunciou que tocaria este novo instrumento. Muitos vieram por pena, esperando um som tão quebrado quanto a aparência do violino. Quando o arco tocou as cordas pela primeira vez, um silêncio absoluto tomou conta da praça. O som que emergiu não era apenas bonito, era transcendente. Tinha uma profundidade, uma riqueza de tons que nenhum dos violinos anteriores de Antônio, por mais perfeitos tecnicamente, jamais alcançara. Era como se cada marca na madeira, cada cicatriz deixada pelo sal, cada deformidade causada pela pressão das profundezas, tivesse se transformado em uma nova dimensão sonora. O violino não apenas tocava notas, contava histórias. Histórias de tempestades, de naufrágios, de longas esperas no escuro do oceano e, finalmente, de ressurreição. Que cicatrizes em sua vida, se abraçadas em vez de escondidas, poderiam se transformar em sua maior força. Um músico famoso que visitava a região ouviu falar deste violino estranho. Inicialmente cético, pediu para experimentá-lo. Após alguns minutos tocando, lágrimas escorriam por seu rosto. Em 30 anos tocando os melhores instrumentos do mundo, nunca experimentei algo assim, disse ele. Este violino tem alma. A notícia se espalhou. Logo, músicos de todos os lugares viajavam para ouvir ou tocar o que passou a ser chamado de o violino da tempestade. Muitos ofereceram fortunas para comprá-lo, mas Antônio recusou todas as propostas. Em vez disso, começou a criar mais instrumentos seguindo o mesmo princípio, usando madeiras feridas que haviam sobrevivido a tempestades, incêndios ou outros desastres. Cada um tinha um som único, impossível de replicar, porque carregava as marcas de sua própria jornada. Anos depois, já um homem idoso, Antônio foi perguntado por um aprendiz sobre o segredo de seus instrumentos extraordinários. Antes da tempestade, explicou ele, olhando para o mar que uma vez lhe tirara tudo, eu buscava a perfeição, madeira sem nós, sem imperfeições, formas simétricas, acabamento impecável. Acreditava que a beleza vinha da ausência de defeitos. Ele pegou o violino da tempestade, agora famoso em todo o mundo, e continuou. A tempestade me ensinou o que eu não conseguia ver. A madeira que sofreu, que foi testada pelo sal e pelo tempo, que quase se desfez e depois resistiu. Esta madeira carrega uma ressonância que a madeira protegida jamais conhecerá. As cicatrizes não são defeitos, são canais por onde histórias mais profundas podem fluir. Cada marca é um testemunho de sobrevivência, e é isso que as pessoas ouvem quando este violino toca. Não apenas música, mas resiliência transformada em beleza. O que seria possível se você parasse de esconder suas marcas e começasse a vê-las como parte essencial da sua música única?
Queridos amigos, assim como o violino da tempestade, todos nós carregamos marcas das tempestades que enfrentamos. Relacionamentos quebrados, sonhos desfeitos, perdas que parecem nos deixar irremediavelmente danificados. O mundo muitas vezes nos diz para esconder essas feridas, disfarçar esses defeitos. Mas talvez, como Antônio descobriu, nossa maior contribuição não venha de nossa perfeição aparente, mas justamente daqueles lugares onde fomos quebrados e depois reconstruídos. Suas experiências difíceis não são apenas obstáculos a serem superados. São potencialmente a fonte do seu som mais rico, sua mensagem mais profunda, seu dom mais singular para o mundo. Que música única você poderia criar se, em vez de esconder suas cicatrizes, permitisse que elas se tornassem canais para uma beleza que só você pode oferecer? Compartilhe esta história com alguém que está enfrentando sua própria tempestade. Deixe nos comentários como você transformou adversidades em algo belo. E inscreva-se para mais histórias que nutrem a alma e plantam sementes de esperança. Lembre-se, não são os instrumentos impecáveis que produzem as melodias mais memoráveis, mas aqueles que carregam as marcas de uma história verdadeira.